muitos anos atrás, eu fui fazer uma caminhada com um rapaz que trabalha lá na propriedade que a gente tem no Piauí, a cavalo. E à distância, eu enxerguei uma cobra. Era uma jaracuçu. Ela devia ter mais ou menos 1,80 m, 2 metros. Eu disse pro rapaz, vamos matar essa cobra. E nós não tínhamos ali por perto, era no pasto, não tínhamos uma vara, não tínhamos um porrete. E a cobra era grande. E eu desci do cavalo e a cobra estava num leito seco de um córrego. Eu apanhei uns terrões, terrão, não é pedra, é aquele monte de terra agregado que seca, e atirei um monte daquele, da cobra. Ele esfarelou e a cobra levantou e o rapaz virou e disse, pastor, vamos embora, porque esta cobra depois vem atrás do senhor. Como assim? A cobra, quando você não mata ela, ela te persegue e ela vem no seu rastro e te pega. Eu digo, onde é que você aprendeu isso, rapaz? Ela não sabe meu endereço. Ele disse, não, mas a cobra vem. Essa é uma tradição do caboclo. Você não pode ferir uma cobra, porque senão ela te pega. Capítulo 3 de João. João capítulo 3. Versos 13, 14 e 15. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Evangelho de João capítulo 13, 14 e 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pai Celestial, é verdade que o Senhor Jesus se fez um torrão, se fez barro, e de uma maneira perfeita, ali na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Nós te damos muitas graças pelo teu evangelho. E vem falar conosco esta noite, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Glorifica o teu próprio nome, edifica a tua igreja. Salva as pessoas que a tua palavra vai tocar. E enche os nossos corações de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Eu podia até machucar a cobra, mas eu não poderia matá-la com terrão. Mas a história da serpente, ela começa no capítulo 3 de Gênesis, verso 1. Gênesis 3:1 conta que houve uma presença inusitada, uma presença fora de série no Jardim do Éden. Gênesis 3:1, vamos lá?
Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Essa é a presença da serpente. Ela entra aqui, na história bíblica, e ela só vai sair em Apocalipse 20:10. Ela entrou aí e vai desaparecer. Apocalipse 20:10. Vamos dar uma olhada. Quando eu citar o texto, já vai procurando, que é para a gente economizar tempo. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo é também chamado de a antiga serpente. Aqui desaparece, quando ele vai para o seu endereço permanente, o lago de fogo e enxofre. Mas de Gênesis 3, 1 a Apocalipse 20:10, nós temos uma história, a história da luta entre a serpente e o cordeiro, a história de uma mentalidade. Evidentemente que toda figura bíblica, ela vai muito além de um simples animal. Nós precisamos dar algumas coordenadas. Vamos para Ezequiel, capítulo 28. Vamos dar uma olhadinha ali no versículo... Vamos no versículo 1 do capítulo, e depois a gente vai descer um pouquinho para o versículo 12. Ezequiel 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Quando você perceba que o profeta disse, veio a mim a palavra do Senhor. Quando você olha a palavra do Senhor, eu tenho a tendência de olhar logo para Jesus. Porque é o verbo, é a palavra, é a comunicação. E ele veio para contar o que acontecia. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Por favor, entenda, o príncipe de Tiro, uma das culturas mais elevadas, de Tiro e Sidom vieram os construtores do templo de Salomão, com toda a sua cultura. Deles nós temos a matemática, as principais operações da matemática. Deles nós temos uma gama de conhecimentos para a náutica, os primeiros bons navios. Este príncipe de Tiro, ele tinha dentro de si a elevação do seu coração para ser como Deus, que é o princípio da serpente. Lembra-se que ela diz, como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Que é esta cultura de mais, melhor e maior. Os 3 M's do fisiculturismo, da alma ensoberbecida e do espírito altivo. Mais, melhor e maior. É sempre querendo ser. Isso incha, deixa o sujeito obeso.
Então ele está dizendo aqui que entre o coração das nações, quando ele usa aqui o coração dos mares, das águas, na linguagem bíblica, isto reflete o poderio de uma governabilidade das nações, dos povos. Caminhando, verso 3. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Ele está dizendo que este príncipe de Tiro era mais sábio do que Daniel. Tinha uma sabedoria que transcendia a daquele profeta que é um dos mais extraordinários. E depois, verso 4... Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Eu só vou lembrar aqui rapidinho, porque a gente recebeu isso essa semana e está muito fresquinho. Uma reportagem que saiu na Exame, que conta mais ou menos isto, que dos 40... Eu não adoto essa cronologia, porque eu acho que o mundo não tem esses anos todos, mas tudo bem. Dos 40 mil anos de história da humanidade, todos os registros, desde as pinturas rupestres até os mais ricos romances e tudo que foi escrito até hoje, corresponde a 10% daquilo que está registrado no ano 2017. Portanto, há 2 anos, nós temos 90% do registro de todo o conhecimento humano. O resto está para trás. Só 10%. Em 2 anos, o conhecimento registrado por via nuvem. Vocês sabem o que eu estou falando? Nuvem? Alguém sabe o que... no WhatsApp, nos bichos, nesses troços da vida aí, nessas Wi-Fi da vida, nesses negócios chamados cyber, ou cyber, isso está registrado. A memória registrada de 90% de todo o conhecimento. O para trás é 10%. E daqui para frente o negócio vai ser terrivelmente mais rápido. Esta palavrinha aqui, ó, a sabedoria e o entendimento que alcançaste, o teu poder e adquiriste, poder, ouro, prata e outras coisas mais. Isso começou lá atrás, para elevar o homem. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Continua. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, continua. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrereis da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem, e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Deus está mostrando que este sistema um dia vai desaparecer. Não só o sistema dos tiros, mas o sistema dos tiranos. Porque tirano vem de tiro. E os tiranos são os poderosos que querem o governo do mundo sobre os ombros do homem. Correndo um pouco mais para cima. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Agora ele começa a mostrar de onde vem o conhecimento do humanismo que quer governar o mundo. De onde vem isto? Ele chama sinete da perfeição. Estava lá na governabilidade de Tiro e está hoje dentro de um mundo que tenta criar uma corrente de poder para o advento do anticristo. Aí ele vai dizendo, olha aqui. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha, preste bem atenção. É a mesma serpente sagaz que aqui está sendo descrita no tempo do profeta, dentro do contexto da Babilônia, como um ente. Ele vai chamar de querubim da guarda, que ele vai chamar mais embaixo, mas ele diz: estavas no Éden, do jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, era uma espécie de Clovis Bornai. Todo vestido, só que não era de paetês e como é que chama? Plumas e paetês, não. Era de pedras preciosas, os engastes de ouro, que está trabalhando com aquilo que é belo, com a beleza, com o despotismo da aparência, para nos conquistar e nos apreender com o belo. Aí ele vai descrevendo quem era este ser extraordinariamente belo, que também a Bíblia vai chamar de serpente, que ele diz: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele descreve a queda luciferiana, que ele era um ser maravilhoso, um querubim da guarda, cheio de luz, belíssimo. Mas houve um dia que, por causa do comércio que estava em suas entranhas, querendo ser como Deus, ele caiu. E caiu com uma cultura, e esta cultura invadiu a terra, e esta cultura é chamada o veneno da serpente, que corre na nossa veia. Nós temos dentro de nossa veia o sangue do veneno, o sangue e o veneno da serpente, que é mais, melhor e maior. E nesta cultura, o verbo se faz carne e vai para a cruz com o objetivo de esmagar a cabeça da serpente. No capítulo 3 de Gênesis, você tem a entrada do pecado, com a entrada da serpente, mas também tem o evangelho sendo pregado pela primeira vez. Nós vamos para Gênesis 3, versículos... Acho que podemos começar com o 12, 13, 14... Não, aliás, 13, 14 e 15. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então... Antes do então, a mulher, ela diz o seguinte: o que foi que você fez, dona Eva? Ela disse: olha, eu fui enganada. Essa palavra aqui tira da mulher a responsabilidade da entrada no pecado. A Bíblia mais tarde vai dizer que a mulher tem uma missão muito especial, que é criar filhos,
e diz que ela não pode ensinar o marido, porque ela foi enganada. Então, a mulher é mais fácil ser enganada do que o homem. O homem tem uma visão mais radical. A mulher tem muita coisa, que ela enxerga demais. Ela vê mais do que existe, na verdade. Mas ela vê. E aí ele diz, a serpente me enganou. E eu comi. E comeu e deu ao marido. Então, Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu gosto muito desta interpretação, que pó aqui, necessariamente, não é a poeira do chão. Pó é você, e eu, e você, que somos feitos do pó. E que a serpente se nutre de nós. Ela se nutre dos nossos nervosismos, de nossos medos, de nossas vergonhas, de nossa culpa. Ela nos consome, ela acaba com a vida da gente, ela suga a energia da gente. Eu gosto dessa interpretação. De que ela comerá pó todos os dias da sua vida. Que ela vai nos consumir. A gente nem percebe, mas de repente você está exausto. Por que você está exausto assim? Preocupação. E essa preocupação de onde veio? Veio de uma cultura da serpente. Porque da cultura do cordeiro não traz isto. Aí ele diz aqui: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todos os bons estudiosos da Bíblia dizem que aqui está o proto-evangelho, a primeira pregação do evangelho. Foi o próprio Deus quem falou, o próprio Senhor Deus que disse: eu porei uma inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. O único descendente da mulher é Jesus. Todos os outros são descendentes de Adão. Nós aqui todos somos descendentes de Adão. Somos filhos do espermatozoide. O único filho da mãe, no legítimo sentido da palavra, é Jesus. Que ele é filho do X e não do Y. Ele é o busilis da questão. Ele é o X da questão matemática. E aqui ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. A descendência da mulher somos nós. Descendência da serpente somos nós. Tu és filho de cobra. Não é sua mãe que é cobra. É seu pai que é cobra. Você é descendente de uma serpente. A sua cultura, nascida da barriga da sua mãe, que veio de lá, é peçonha de víboras que estão debaixo dos nossos lábios. Nós, com a nossa palavra, nós matamos as pessoas, nós envenenamos as pessoas, nós aleijamos as pessoas. Eu não preciso de matar com um revólver. Basta dizer uma palavra, eu alejo um filho, eu destruo um casamento, eu acabo com relacionamentos, com palavras. Salomão diz que o poder da morte e da vida está na língua. Nos lábios. As palavras que a gente diz, elas podem ser curadoras ou podem ser venenos. E aí você vai encontrar esta cultura. E aí nós temos aqui Deus dizendo que entre a serpente e a mulher existe uma guerra, uma inimizade, uma contenda. E a descendência da mulher
ela está em contradição. A descendência da mulher está em guerra com a descendência da serpente. E o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O descendente da mulher, vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente irá ferir o calcanhar. Quando, lá na cruz, Jesus teve que passar pela morte, ele foi picado no calcanhar. Ele foi picado pela morte. Mas quando ele botou a cabeça fora da sepultura, ele trouxe de lá o poder que esmagou a cabeça da serpente, que é o Evangelho, que é a mensagem de Cristo. Aí vamos voltar lá para o capítulo 3 de João, o versículo 14, 13, 14, 14 e 15, 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Agora, aqui Jesus está mostrando uma comparação que aconteceu com o povo de Deus lá no deserto. O que aconteceu lá? Números capítulo 21, vamos 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Começar. Números 21, 5. Vamos ver o que aconteceu ali. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. O povo começa a murmurar contra a comida de Deus. Eles saíram do Egito. Volta um tiquinho para trás. Volta aí, ó. Partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Eles já tinham andado 2 anos. E agora eles estão aqui no Monte Or, onde morre Arão. Aí eles ficaram rodeando. E aí fica impaciente, porque não tem progresso. Começa a ficar impaciente, mas Deus estava trabalhando com eles. Aí o que acontece? Eles começam a falar contra Deus e contra Moisés, falar mal. Por que fizeste subir do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, nem água. E esta palavra aqui é tão pesada, mas é tão pesada. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Esse pão nojento. Imagina, Hildo, aquele dia que você me convidou para ir comer na sua casa. Vocês fizeram uma comida tão gostosinha. E aí eu chego para vocês e digo assim: cara, que pão nojento que você me deu. Como é que você fica? Pois é. Aí, veja bem. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Deus fez surgir a natureza do povo. E serpente é simplesmente dizer: vocês vão conviver com vocês mesmos. Vamos apresentar aqui mais algumas das espécies de vocês. Tem botrópicos, tem crotálicos, tem laqueses, tem um bocado de tipo de cobra de veneno, mas eu vou botar mais uns aqui. E aí começou a morrer muitos do povo de Israel. Aí veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora,
ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aqui nós temos um intercessor, gente. O povo percebeu o pecado, confessou o pecado, que é uma coisa muito importante quando a circunstância mostra que nós nos rebelamos contra o Senhor. Veio e ele diz: havemos pecado, porque temos sido murmurantes e temos falado mal contra o Senhor e contra ti. Aí eles fazem um pedido: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Aí o intercessor, ele podia ter dito assim: não, vocês falaram mal de mim, agora vocês que se vejam com as cobras. Mas não é isso que a Bíblia ensina, porque o princípio da redenção é este: Moisés orou pelo povo. E o versículo: disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Agora o Senhor está dizendo: faça uma serpente de bronze, semelhante à serpente que pica, põe na ponta da haste e ponha lá no meio do arraial. Tinha que ser um pouco alta, porque para dos 2,5 milhões ou 3 milhões de pessoas ver. E todo aquele que for picado, que olhar, mirar esta palavrinha aqui que é tão importante, viverá. Não é simplesmente olhar, é olhar com atenção. É olhar para Jesus. E isso aí vai falar daquilo que ia acontecendo lá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Eu já uma vez aqui perguntei: qual era o fator antiofídico que tinha aí? Nenhum. Porque Deus não trabalha com química externa, mas tinha o poder interior da obediência à palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 45, no verso 22, ele vai chamar atenção para este ponto, deste mirar, deste olhar. Isaías: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aí ele está dizendo: olhai, mirai, olhai para mim, sede salvos, sede curados, sede santificados. Vai haver sanidade na alma, vós todos os limites da terra. Isso é uma profecia para aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Porque eu sou Deus e não há outro. E agora nós voltamos para João 3, 14 e 15. Vamos lá de novo. João 3, 14 e 15. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, se importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que é a finalidade? Todos dos confins da terra que crer, aqui o verbo é substituído pelo verbo olhar, porque lá a coisa era concreta, estava lá. Agora a coisa não está diante de nós, mas nós temos a palavra de Deus que vem até nós. E quando nós, pela fé, olhamos para a palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo nós cremos, é anulado do nosso sangue o veneno da serpente.
o poder do inimigo de nós querermos ser melhores, maiores, mais melhor e maior, ele desaparece de nós para que nós possamos ganhar a dimensão do cordeiro. Acocorar, para lavar pé, ter paciência no projeto de caminhar. Tudo isto acontece neste levantar. Vamos para João, capítulo 8, verso 28. João 8, 28. Nós encontramos aqui a gênese da revelação daquele que está ali na cruz. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O Filho do Homem será levantado como Moisés levantou a serpente no deserto. Onde foi que ele foi levantado? Na cruz. Onde foi que ele ficou na cruz? Qual foi o lugar onde ele ficou na cruz? Como é que chama o lugar? Gólgota, ou Caveira, ou Calvário. Que lugar é este? Onde é este lugar? Que lugar é este para o povo de Israel? É a pedra que os construtores rejeitaram. Na construção do templo de Salomão, o templo foi todo construído com pedras de 3.500 quilos a 7.000 quilos. Preste atenção, não temos guindaste, não temos carretas, não temos mugue, chama? Não tem. São 153.700 homens encarregados para a construção do templo, que foi feito em 7 anos. E todas as pedras foram retiradas do Monte Moriá. O monte onde Abraão ia oferecer Isaque. O monte onde Davi viu o anjo do Senhor, e ele agora é designado como lugar para a construção do templo de Jerusalém. Imagina trazer essas pedras de um lugar muito longe, não era tudo mármore branco, que foi cortada do monte. O monte foi cortado para retirar as pedras, e não se ouviu nem barulho de martelo, nem de serrote, porque era serrote que serrava as pedras. As pedras se encaixaram, elas foram numeradas, uma por uma, e colocadas no seu lugar, para a construção daquele templo, sem nenhuma tecnologia que temos hoje, mas com a tecnologia de Tiro e Sidom. Rirão, vocês rirão disto, mas é verdade, ele era meio judeu e meio fenício, era mistura, e aqui que está o perigo. Quando nós juntamos a cultura de Deus com a cultura do homem e queremos construir a igreja de Deus. Aí é que está o perigo. Porque nós vamos trazer a tecnologia do homem para funcionar dentro dos projetos de Deus, e aí vai criar o problema. Vai gerar Laodiceia. Então nós temos
As pedras foram cortadas e foram levadas lá para cima, e uma parte desta pedra foi rejeitada. E ela ficou fora dos arraiais de Jerusalém. Ficou do lado de fora, não dentro dos muros. E naquele lugar, naquele precioso lugar rejeitado pelos construtores, vem o Verbo que se fez carne para esmagar a cabeça da serpente e tirar o pecado da terra num só dia. Profeta Zacarias, capítulo 3, verso 9. Que é uma obra da pedra. Vamos lá, já citei o texto, agora caça. Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu a lavrarei, a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Aleluia! Esta pedra que os construtores rejeitaram, tanto do lado físico como do lado espiritual. Do lado físico é o Calvário, do lado espiritual é Jesus. Ele veio com um propósito, de esmagar a cabeça da serpente e trazer a revelação de quem ele era. Quem ele era? O eu sou. O eu sou a tua salvação. O eu sou a tua libertação. O eu sou aquele que te sara. É o Senhor Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne, para esmagar a cultura da serpente e nos dar a certeza de que a do Cordeiro é melhor. O Verbo. Do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu for levantado, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Naquele momento, João, pode botar de novo João 8:28, que é o caminho da nossa redenção. É aí o endereço. O endereço é aqui, no levantamento do Filho do Homem. Sabereis, não a sabedoria do rei de Tiro, não o conhecimento das potestades deste mundo, mas daquele que é o eu sou. Este é o nome que está acima de todo nome, o nome Jesus. Jesus significa Jesus, eu sou a salvação. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Vamos citar esse texto, colocar o texto que a gente não estava aqui, Mateus 1:21. Vamos só dar uma olhada nesse texto, Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso foi o Espírito do Senhor. Veja o verso 20 aqui, peraí, verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José estava perplexo, porque Maria, sua noiva, estava grávida. E aí ele recebe uma revelação de noite do anjo do Senhor, e diz para ele, não fique perplexo, não fique aí atônito, não fique aí decepcionado, que a tua mulher não te traiu. O que foi gerado dela foi do Espírito Santo.
E aí ele diz, ela dará à luz um filho e lhe porás. O nome que deu a Jesus foi José quem deu. Mas não foi José que descobriu o nome foi o Espírito Santo quem trouxe. Jesus é o nome daquele que vai salvar o seu povo dos pecados deles. Ele vai salvar o seu povo. Então nós temos que olhar para este lado, que ele é o eu sou, aquele que nos salva. Em João 12, 32, estou acabando. Eu quero terminar hoje esse pedaço, senão vai ter que voltar aqui e repetir outra vez. João 12, 32, o Senhor Jesus, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar do verso 24. A gente volta do verso 24 e depois caminha. Até volta um pouquinho antes, tá? Aqui, 20, tá bom. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Para aí, ó. Havia quem? Havia o quê? Havia quem? Ele não disse havia alguns judeus gregos, mas havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver quem? Queremos ver quem? Quem é Jesus? O eu sou, o que tira o pecado. Aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eles querem ver, opa, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou o momento. Continue. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A glória começa com a morte. O grão de trigo precisa morrer para poder produzir muito fruto. Continue. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Aqui no grego, se você apertar aqui, aperta aqui. Aperta aqui. Aperta. Psique. Não precisa buscar mais, não. Só psique está no grego aqui, significa alma, a vida da alma. Ok, pode apagar aí. Quem ama a sua vida, psique, perde-a. Mas aquele que odeia, aperta de novo aqui. A psique, a vida psique, neste mundo, preservá-la, aperta aqui em vida. Zoe. Substituição de vida. Tira a vida da alma e põe a vida do espírito. Isto é o que ele disse. O grão de trigo precisa fazer isso para poder haver essa mudança. E aí? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Ó, é aquela hora, quando ele fosse levantado. E quando ele fosse levantado, ele tinha que fazer uma obra de atração. E aí? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Eles não souberam discernir o que estava acontecendo. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E vocês vão guardar esta palavra hoje aqui, porque esta palavra vai estar ligada com... Porque Deus amou o mundo de tal maneira.
Eu não vim para julgar o mundo. E como é que ele julga o mundo? Que mundo é esse que ele julgou e qual é o mundo que ele não julga? Qual é o mundo que ele salva, qual é o mundo que não é salvo? Guarde bem isso aqui, que a gente ainda vai mexer nesse negócio aqui. Chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o príncipe deste mundo será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. não só judeu, gente, mas gentio, samaritano, o mundo. Para quê? Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Sobe mais. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vós vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Esse texto deve ser lido e relido, para não dizer besteira. Mas aqui ele está dizendo que quando ele fosse levantado, ele atrairia a todos, quer judeus, quer gregos. O contexto implica na humanidade, sem distinção. É para com todos os que vierem a crer. E aí você repara, eles perguntam assim: mas quem é este Filho do Homem que seja levantado? Eles sabiam que tratava-se da morte. E que sem a morte de Cristo, sem a morte de Jesus, não havia a minha crucificação com Cristo. Olha, dissecando. Nós não fomos crucificados com Jesus. Nós fomos crucificados com Cristo. Foi a nossa natureza íntima que estava em Jesus com Cristo. Preste atenção nas preposições bíblicas e não faça confusão. Ali no Calvário estava um homem que era perfeitamente homem, totalmente Deus. E neste homem, Deus, a humanidade foi colocada na pessoa do Deus que liberta o homem da sua mania de serpente, da sua mania de grandeza, da sua mania de querer ser melhor do que os outros, ser maior, ser mais importante. É ali na cruz que o Evangelho é manifesto de uma maneira poderosa para nos livrar da doença de querer mandar na cabeça dos outros, de querer ser o que nós não somos. Nós somos criaturas caídas e precisamos nos tornar não onipotentes, autossuficientes, mas homens na sua profundidade, homens capazes de se abaixar e lavar pé. Não vou fazer isso hoje com o Zefão, mas eu estava lá no grupo de jovens, um dia na nossa chácara Canaã, e veio um grupo de Curitiba. Eles faziam parte de uma banda, tinham vindo a noite toda, estavam cansados, e tocaram, cantaram. E na hora que eu fui pregar, o Espírito do Senhor me falou o coração para um moço que estava sentado e que era o guitarrista.
E para revelar a necessidade da construção de um pensamento, eu me abaixei nos pés dele para dar a tipologia do lavar pé. E tirei o tênis. Você imagina aquele tênis. E nesse tempo eu ainda tinha olfato. E agora ele já foi, eu posso lavar o pé de qualquer um que não tem problema. Mas estava azedo até onde não podia ser mais. Eu tirei a meia e não tinha água para lavar, então eu massageei o pé dele. E enquanto eu fazia isso, esse moço se dobrava de choro. E eu não sabia, porque eu estava pensando que fosse apenas uma coisa de emoção do momento, e ele chorava dobradamente. E depois ele disse assim: o senhor não sabe o que o senhor fez aqui hoje. Porque meu pai separou-se da minha mãe e eu não queria de modo nenhum. E eu lutei para que ele não se separasse. E um dia eu estava discutindo com ele enquanto andava no Maverick dele. E ele disse: você não é meu filho. Abriu a porta do lado e meteu o pé nele, andando mais devagar um pouco, meteu o pé, jogou ele para fora e disse: nunca ninguém vai te ajudar e nem pegar no teu pé para te ajudar. E naquele dia, sem saber, ao pegar no pé dele, eu estava pegando de uma maneira que não era da maneira que as pessoas pegam no pé dos outros. Era pegar de uma maneira curadora, que é a maneira como Jesus quis dizer aos discípulos que estavam dizendo: nós somos os boss, nós somos os chefes da igreja, nós vamos ser as pessoas importantes, nós vamos ocupar o lugar da liderança do papado. Este papo é velho. E Jesus se abaixa, tira a sua túnica, enrola-se numa toalha e apanha uma bacia e disse: no reino de Deus não é a cabeça, é quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. No reino de Deus é o evangelho da graça, é o evangelho da libertação. Não é na cabeça que nós temos que construir, é no afeto, é no amor, no carinho, é no toque, é na comunhão da igreja. A igreja tem problemas? Tem problemas. Tem problemas. Mas eu ainda considero a igreja como o melhor lugar da face da terra. Acho que precisa ser tratada. Eu termino, eu devia ter terminado, mas só lembrei do meu filho comendo num restaurante em São Paulo, nós dois, depois de uma conversa, e ele virou para mim e disse: pai, a pior coisa que você já fez na vida foi me ter levado para a igreja. Disse: meu filho, me perdoe. Ainda que eu saiba que a igreja dá problema, porque filho de pastor leva cada pancada. É filho de pastor. E dói, os bichinhos sofrem. Mas pastor não tem filho. Nem mulher. Quando uma vez disseram assim: é a mulher do pastor, eu digo: não, ela é a mulher do Glênio. E eu fiquei olhando para ele, eu disse: meu filho, me perdoe, meu filho. Eu sei que a igreja tem muito problema, mas eu ainda vejo a igreja como o melhor lugar na face da terra. E eu quero dizer para essa igreja hoje, eu tenho muita gratidão por essa igreja. Porque quando o cacete comeu nas minhas costas em 88, essa igreja demonstrou muito amor. Parêntese fechado. Ele disse: meu filho, se você está com problema por causa do pecado, escancare a sua vida para o pecar.
Não tenha medo de pecar, porque o pecado é menor do que Deus. Jesus Cristo já levou ali na cruz. Se você está com medo porque você quer fazer algumas coisas que sejam pecado, peque, meu filho, com o meu aval. Ele estava com o garfo. Ele ficou me olhando, com o garfo na mão, olhando para mim e não conseguia enfiar o garfo na boca. Eu disse, pode comer, meu filho. E antes do casamento dele, eu estava na casa dele lá, chegou um amigo dele e disse assim, seu filho é um homem de fé. Eu disse, uai, deve ser outro, filho de outro, não? Como assim? Me conta essa história. Ele disse, olha, um dia o meu filho estava dando problemas, um adolescente dando problemas, e ele me chegou e disse assim, um dia meu pai, e contou essa história. Eu fiquei tão abismado quando meu pai fez isso, mas aí eu percebi que meu pai cria mais no poder de Deus do que no poder do pecado. E o poder de Deus está libertando minha vida. E o que eu quero dizer para você é que a cabeça da serpente foi esmagada lá na cruz. E que Jesus continua salvando gente como você e eu que somos umas porcarias. Eu não posso dizer coisa melhor. Se você ficar chateado comigo que eu chamei de porcaria, é que eu não quis chamar você de filho do diabo. Que é mais pesado, mas foi Jesus que chamou. E que o Senhor lhe dê graça para crer no Evangelho. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.